Glória a Deus. Deus é fiel. Em todo o tempo, Deus é fiel. Primeiramente, quero agradecer ao Paulo, ao Edmar e pedir desculpa a eles. E a vocês, a gente tem atrasado um pouco o início. Houve um erro de comunicação do líder do som com o outro rapaz. Hoje, na verdade, era eu no som. E eu não tinha atentado para isso, que eu estaria aqui também. E eu deveria ter conversado com ele antes, mas eu conto com a compreensão de vocês, tá? Peço perdão mais uma vez. E vou tentar ser o mais breve possível para nós não passarmos do horário. Até 1h tá bom, não tá? Né? Até 1h da tarde. O almoço dia de domingo, a maioria das vezes é lá para as 2, 3 horas. Brincadeira, gente. Eu quando vai chegando 1h30 da tarde, o olho começa a mudar de cor, a fome começa a apertar, o ânimo muda. Então eu não vou fazer isso com vocês também não, tá bom? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 12. Lucas capítulo 12. Versículo 1 ao 3. Lucas 12, de 1 ao 3. Quantos irmãos procuram? Dá alguns avisos. Domingo que vem, os líderes de célula receberam as mensagens para a reunião de líder. É hoje? Não, não é hoje, não é? Não, acho que na mensagem é domingo que vem, não é, gente? Cadê? Bom, eu vou confirmar aqui, até no final do culto eu passo essa informação mais detalhada. Dia 13, o chá das mulheres, o encontro das mulheres e o dos homens separados. Porém, no final, um churrascão para todo mundo que participar, é claro, né? Porque senão a pessoa vai vir só no churrascão. Aí não vai rolar, né? Então você está convidado a fazer sua inscrição. A Thelma não está aqui, mas durante a semana procure a Thelma e faça a sua inscrição no Criarte com ela. Deixa eu confirmar aqui. Hoje também começa a linha de ensino. Tem algum aluno que vai começar hoje linha de ensino? Amém. Isso aí vai ser bênção. Vocês vão amar o linha de ensino. Dia 7, né? Próximo domingo, né? Aí, ó, próximo domingo, viu, gente? A reunião de líderes. Bom, então vamos ao Lucas 12, do 1 ao 3. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão... Só um minuto, irmãos. Glória a Deus. Melhor. Tá um camarada que não gosta de ouvir a voz dele aqui. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Amém? Feche seus olhos. Deus, aqui está a tua palavra, Pai. Ensina-nos a crescer, ó Deus. Dai-nos o crescimento, Senhor.
o qual necessitamos para podermos sempre viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Nós vimos aqui Jesus, primeiramente, falando aos seus discípulos. Se aqui está falando primeiramente, então, com certeza, posteriormente, para outras pessoas. Porque não existe o primeiro sem o segundo ou o terceiro. Primeiro, não existe o primeiro sem o segundo. Porque senão seria somente. Concordam comigo? Cristo era o primogênito. Aliás, unigênito. Depois passou a ser o primogênito. Foi o primeiro. E hoje somos nós, junto com ele. Amém? Primeiramente para os judeus, para os discípulos dele. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma classe dos judeus que se auto-intitulavam como os separados, os puros, os santos, que não haviam se contaminado com as outras raças. Os fariseus guardavam, uma característica dos fariseus, guardavam muito ao pé da letra a lei de Moisés. E também tentavam, né? Porque a Bíblia fala que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Mas eles eram ferrenhos em questão à lei. Então, e eles usavam métodos, frases, leis que eles criavam para proteger a lei de Moisés. Eram pessoas totalmente legalistas, que viviam debaixo da lei e que todos tinham que viver debaixo da lei de Moisés. Era obrigatório para eles. Porém, nós sabemos que ninguém pode cumprir toda a lei. E eles condenavam aquelas pessoas que não cumpriam. E muitas das vezes começavam até mesmo a perseguir outras pessoas que não conseguiam fazer coisas que eles mesmos não conseguiam. Eles eram considerados como separados, a verdadeira comunidade de Israel e os verdadeiros santos. Eles tinham frases que, além de justificar suas condutas, usavam aquelas frases para que pudessem impor umas leis que eles mesmos criavam. Quando que isso aconteceu? Não, perdão. As frases que ele falava, uma das frases que os fariseus usavam muito era: não julgues até que te encontres no lugar dele. Jesus falou algo parecido, não falou? Não julgueis para que não sejais julgados. E Jesus estava falando, quando Jesus falava isso, ele falava em alta voz, não era só para os discípulos ouvirem. Era para os fariseus que vinham acompanhando ele. Porque Jesus não era seguido somente por aquelas pessoas que gostavam de receber a boa palavra dele. Ele era seguido também por aqueles que queriam apedrejá-lo, condená-lo. Já reparou que às vezes, perto da gente, sempre tem mais pessoa para criticar a gente do que para elogiar? Ou com você nunca aconteceu isso? Outra frase comum entre os fariseus era: mais vale estar no lugar de um perseguido do que entre os perseguidores. Os fariseus faziam isso, praticavam isso. Nós lemos na trajetória de Cristo aqui na terra, como forma humana, o tempo todo sendo perseguido
pelos fariseus e as outras classes religiosas. E uma última frase que eu separei é aquela assim: aquele que comete uma falta em segredo nega a onipotência de Deus. A Bíblia nos fala que quem fala do seu próximo é como um assassino. E você já reparou que ninguém fala mal do próximo assim, para todo mundo ouvir? É sempre sussurrando, é sempre conversando em particular, virando e falando assim: aqui, não quero fazer fofoca não, mas sabe o fulano? Não está certo aquilo, ou está errado aquilo. O irmão não canta, o irmão não toca. Já ouviram isso? Graças a Deus, ninguém ouviu isso. Isso é bom. Mas se ouvirem, Jesus nos alerta. Ele fala assim, olha, nesse meio tempo, mais para frente, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmão, ninguém fala mal de você pelas costas, sem pelo menos te elogiar na sua frente. A hipocrisia, ela é uma coisa que fica ocultada, escondida. Porque senão não seria hipocrisia. Seria transparência. Fique feliz quando uma pessoa virar para você e falar assim: olha, eu não gosto do jeito que você ministra a célula. Fique feliz se uma pessoa virar para você e falar assim: você não canta bem. Fique feliz se a pessoa virar para você e falar assim: olha, você não está tocando bem. Sabe por quê? Porque se você ficar feliz com aquilo que ela está falando de verdade para você, você vai pegar aquilo, você tem duas opções. Ou vai para um cantinho com mimimi e chorar, ou vai pegar aquela palavra e falar assim: então eu vou melhorar naquilo. Você tem duas escolhas. Eu tive essa experiência essa semana. Eu podia virar para um canto, ficar quietinho e falar: eu não vou fazer mais isso. Porém, o que veio a mim foi uma palavra verdadeira. Não foi um elogio falso. Não foi um elogio hipócrita. Irmãos, se você escuta blá 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 sobre as pessoas, fofoquinha, maledicência, intriga de outras pessoas, e não faz nada para cortar isso, você está sendo conivente com essa pessoa. Quando que isso aqui aconteceu? Só para a gente entender o porquê que Jesus estava falando isso com os fariseus. Se você em casa pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do 37 até o final, que é o 54, vê. Ixi, aí. Você vai ver que Jesus já tinha dado umas pauladas nos fariseus. Ele começa assim: ai de vocês, fariseus, porque fazem a lei, cumprem a lei com as ofertas, com os dízimos da hortelã, mas não ajuda o seu próximo. Você manda uma pessoa fazer algo pesado que você não consegue mover nem com o dedo. Ele já tinha dado as lenhadas na hipocrisia dos fariseus. E os fariseus estavam tentando encontrar algo para poder condenar Jesus. Há pouco nós lemos uma das frases dele que é: melhor estar no lugar do perseguido do que do perseguidor. E eles estavam perseguindo, fazendo papel de perseguidores.
Eles falavam uma coisa, mas não faziam. Queriam que as pessoas fizessem, mas eles mesmos não faziam. Eles eram hipócritas. E Jesus, ele nos alerta. Por que Jesus mandou tomar cuidado com eles? Porque a maledicência contamina. A maledicência, se ela não for cortada pela raiz, ela vai gerando uma planta daninha, uma planta venenosa, que vai envenenar o coração da gente. Sabemos que a hipocrisia dos fariseus era representada ali pelo fermento. E o que ele queria dizer em relação ao fermento? O que ele queria dizer com relação ao fermento dos fariseus? Nas festas, como a Páscoa, por exemplo, não comia o pão fermentado, comia-se o pão sem fermento. Quem sabe o que é o fermento? Alguém sabe o que é o fermento biológico? São bactérias. Bactérias que proliferam para que possa fazer a massa crescer. Quem já viu fazer pãozinho de sal? Vocês já viram? A massa é desse tamanhozinho. Vocês compram uns pãozinhos desse tamanho, não compram? Não tem uns pãozinhos que parecem quase meia bisnaga? Quem lembra das bisnagas aí? Tem uma turminha jovem aí que conhece. Então, os pãezinhos desse tamanho, quando eles acabam de ser formados lá na forma, são desse tamanhozinho. Porém, o efeito do fermento faz com que ele cresça. E Jesus fala justamente para eles não se contaminarem, não é por causa do fermento, literalmente, mas por causa da contaminação que a maledicência causa no coração das pessoas. E ele vira aqui para os discípulos e para nós também fala: cautelai-vos. No dicionário Aurélio, eu procurei sobre essa palavra, ela aparece 20 vezes. Ela aparece 20 significados para essa palavra. E todas elas se resumem em duas expressões: se proteger e tomar cuidado. Vira para o seu irmão, olha para ele e fala assim: olha, toma cuidado com o fermento da hipocrisia. Jesus nos alerta que nada ficará escondido. Ô, irmãos, não adianta falar baixinho no ouvido. Sabe por quê? Porque aonde entra a luz, tudo se revela. Vamos fazer um exercício. Feche seus olhos. Mais forte que você puder. Fecha bastante, cerra bastante os olhos. Você não está vendo nada senão o que você está pensando, a imaginação, a imagem da mente. Mas ver com os olhos você não está vendo nada. Está escuro. Abre os olhos. Tudo que estava em oculto foi revelado, porque a luz apareceu. Nós só conseguimos enxergar as coisas por causa da luz. Quem já foi na roça em noite sem lua? Ou no sítio em noite sem lua? Gente, se apagar as luzes das casas, você não vê um palmo na frente do seu nariz. Os caras com o nariz maior igual o meu assim, vê menos ainda. Porque vai ficar mais distante ainda o palmo. Você não vê nada. Mas a partir do momento em que tem, por exemplo, o reflexo do sol na luz, batendo na terra, na lua, batendo na terra, você consegue enxergar. Vira para o seu irmão e fala assim: olha, nada do que fizer em oculto ficará em oculto. Agora vira para essa pessoa e fala assim: toma cuidado. Nada ficará encoberto. Em João 8,12, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Aonde Jesus entra, nada das trevas pode permanecer. Fala assim: Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. João 8,12 fala que Jesus é o quê? A luz. Se Cristo vive em você, a luz do mundo está em você.
Jesus, no capítulo 5 de Mateus, aliás, no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, ele nos dá uma ordem, é imperativo que ele nos dá. 5,16, fala assim, olha, assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Brilhe a luz de vocês. Brilhe. Ele está dando uma ordem. Isso é para nós. Nós não temos que ter essa luz e ficar com ela apagada. Se vier as pessoas da maledicência conversar, leve luz para essa pessoa que está em trevas. É imperativo. Será que nós temos brilhado essa luz como Jesus nos ordena? Será que nós temos glorificado o Pai com as nossas atitudes diante das maledicências? Quem nós temos seguido? Jesus fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Será que nós temos seguido o conselho de Jesus, as atitudes de Jesus, ou será que temos seguido as atitudes dos fariseus, que entendemos da lei, mas não praticamos? Olha para o seu irmão e fala assim, Jesus ou os fariseus? Pode perguntar, não precisa te responder não, fala para ele, precisa responder não. Fala assim, Jesus ou os fariseus? Será que temos nos alimentado do pão da vida, que é Jesus, o pão da Páscoa, que é Jesus, que não tem o fermento da hipocrisia? Ou será que nós temos no cotidiano e contaminando-nos com o fermento da hipocrisia? Lembre-se, nada ficará escondido, nada ficará encoberto. Vamos nos alimentar do pão da vida, o pão que não nos contamina. Vamos nos alimentar da verdade e vamos nos alimentar da lealdade que Cristo colocou dentro de nós. Cristo foi leal até o fim e é até hoje, porque Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele permanece leal às palavras do Pai até hoje. E sempre permanecerá. E Ele está dentro de nós. Vamos nos alimentar com essa lealdade. Acautelai-vos, tomai cuidado, se protejam. Vira para o seu irmão e fala assim, toma cuidado, irmão. Eu creio que a partir de hoje você brilhará mais ainda a luz que você já brilha. Amém? Fique de pé no seu lugar. Pega na mão do seu irmão. Glória a Deus. Vamos orar um pelos outros. Olha para essa pessoa aí do seu lado. Fala para ela assim, eu vou orar por você agora. Então é para orar, viu, irmão? Comece a orar por essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a brilhar a sua luz, ó Pai. Não nos deixe ser contaminados, ó Deus, pela hipocrisia, ó Pai. Não nos deixe ser contaminados pelo fermento, ó Pai amado, que contamina. Não nos deixe ser contaminados, ó Pai, pela maledicência, ó Deus, pelas fofocas, pelas intrigas, ó Pai, pela soberba, pelo orgulho, ó Pai. Antes, Senhor meu Deus, dai-nos um coração, Senhor meu Deus, segundo o coração do Senhor, ó Pai.
para que possamos, Senhor meu Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Pai, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, para que possamos sentir, ó Pai amado, o amor pelo próximo, Senhor, como o Senhor nos amou, ó Deus. Em nome de Jesus, ensina-nos a crescer, ensina-nos a resplandecer a Tua luz, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina-me a me brilhar a minha luz, que é o Senhor, em meio às trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Um domingo abençoado e uma semana abençoada para você. Dê um abraço no irmão, profetiza sobre a semana dele, em nome de Jesus.